Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Meus amados, parece que não, mas esse é o nosso último culto do ano de 2025. Amém, meus queridos? 2025 está se preparando para ir embora. Quinta-feira aí, né, ele dá tchau para nós, né, de quarta para quinta. E mais um ano nós atravessamos com a graça do Senhor. E como nós temos aprendido, né, meus irmãos, a vida ela tem seus altos e baixos, ela tem alegrias, tem tristezas, né? Tem conquistas, às vezes tem algumas derrotas, né? Tem hora que a gente avança, tem hora que tem que retroceder, né? E assim é a vida. E não há nada de anormal nisso, meus queridos, muito pelo contrário, essa é a vida. Eu já falei para vocês aqui, irmãos, é sempre importante a gente lembrar que o que nos diferencia do mundo é apenas e tão somente a presença de quem? De Deus, é a nossa fé. É a única coisa que nos diferencia do mundo, mas o resto, irmãos, é tudo igual. Amém? Eles têm que lutar pelo pão de cada dia e nós também. Eles têm que cuidar da família, nós também. Eles têm, né, enfrentam problemas, tem problemas de saúde, tem problemas, né, outros tipos de... Tem perseguições, lutas, aflições, eles também têm. O que diferencia? É que eles muitas vezes contam apenas com o quê? Com a força do braço, com o poder do dinheiro, com o poder dos amigos, dos influentes. É o que eles têm. Mas a igreja, nós, meu querido, além, né, de podermos também contar, se necessário, com essas coisas, né, de maneira lícita, mas acima de tudo isso, nós temos Deus, nós temos uma fé viva e uma palavra eficaz que opera na nossa vida em nome de Jesus. O Paul Wilker, meu querido, que é um grande pregador americano, já falecido, ele pegou uma época muito crítica de Nova York, quando as gangues de Nova York lá imperavam, né? Ele era pregador naquela época, meu querido, e ele fez um grande trabalho que é reconhecido mundialmente lá. Deus usou a vida dele para salvar muitas pessoas. E ele disse uma coisa muito importante. Ele fala assim, ele tem um sermão dele, que foi inclusive o último sermão dele. Ele fez esse sermão na rádio e momentos depois ele morreu. Ele falava, o sermão dele era quando tudo falhar. E é lindo, irmão, porque ele fala, quando tudo falhar, existe algo acima de tudo isso que não falha, que é Deus e a sua palavra. Irmão, nós temos algo infalível, que é Deus. Nós temos alguém infalível, que é o Senhor na nossa vida. Nós temos algo também que não falha, que é a palavra de Deus. Então, quando tudo falhar, nunca se esqueça que você tem um Deus todo-poderoso sobre a sua vida. E quem está nos acompanhando pela internet, se ainda não colocou a fé nesse Deus, a palavra do Senhor diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Então deixa Deus guiar a sua vida, cuidar de você, porque é o melhor lugar, é o melhor... Né? É a melhor pessoa a quem você pode confiar a sua vida. É Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Amém? E nós temos feito isso, nós temos aprendido isso e procurado viver assim. E aí, irmãos, aproveitando esse gancho, vamos meditar na palavra. Por favor, abra a sua Bíblia aí. Primeira carta de João, capítulo 2. É no finalzinho da Bíblia, tá? O último livro é Apocalipse. Antes de Apocalipse você vai ter a carta de Judas, que é uma folhinha e meio. E aí, antes de Judas, você tem as cartas de João. E aí você vai estar escrito na sua Bíblia, 1 João 1. Primeira carta de João, capítulo 2. 1 João 2, vai estar aí. Irmãos, esse texto aqui de João, ele é muito profundo. Eu vou explicar todo o contexto dele para vocês. E eu não vou pregar ele todo, irmão, todo esse trecho aqui. Eu vou me concentrar apenas nos 4 primeiros versículos aí. Que eu tô a gente vai ler a partir do versículo 3, tá? A partir do verso 3. E aí eu vou ler com vocês, a gente vai meditar no 3, 4, 5 e 6, tá? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3 até o 6. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Olha o que o João vai nos dizer. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas
Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? Meus amados, por hoje nos basta essa parte aqui, essa palavra. E como eu disse para vocês, se a gente continuar lendo, tem muitas coisas profundas aí, que aqui a gente passaria dias e dias falando sobre o assunto aqui de João. Irmãos, preste bastante atenção no pastor para eu explicar aqui para você o contexto. Meus amados, embora essa época aqui ainda seja uma época que a gente poderia dizer inicial da igreja, e quando eu digo inicial, eu estou falando do primeiro século da igreja na terra, depois de Jesus, que Jesus subiu aos céus. Mas é engraçado, irmão, como já naqueles dias, a igreja, ela já enfrentava uma coisa que se chamava, meu querido, heresias. A heresia. As falsas doutrinas, os falsos ensinamentos religiosos e os falsos ensinamentos, inclusive, sobre Cristo Jesus e sobre Deus. Então, quando há um ensinamento falso, nós chamamos isso de heresia. Nós chamamos isso de erro eclesiástico, erro, meu querido, religioso. Uma heresia. É aquilo que, embora pareça a palavra de Deus, todavia distorce a própria palavra de Deus. Irmão, é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de entender heresia. Porque heresia, ela está baseada em quê? Na própria palavra. É mais ou menos, irmão, como um juiz usar a lei para enganar o quê? As pessoas. Então ele usa o próprio texto da lei para enganar o leigo. Então a pessoa é enganada com o próprio texto da lei. Então a lei que era para estabelecer justiça, ela acaba promovendo o quê? Injustiça. Irmão, a heresia é a mesma coisa. A heresia nada mais é do que algo retirado da própria palavra de Deus, mas, irmãos, transformado, articulado para que transmita algo que vá contra os próprios princípios de Deus. E o que estava acontecendo nos dias de João? Irmãos, havia os antinionianos, é um nome difícil. O que eles faziam, meu querido? Eles estavam dizendo o seguinte: olha, vocês podem ser pessoas, nós podemos ser pessoas, nós temos que entender, olha o que eles pregavam, nós temos que entender que nós somos pessoas que, embora conheçamos a Deus, mas nós não precisamos nos preocupar em viver como Cristo vivia, viver segundo todos os preceitos de Deus. Por quê? Porque somos seres humanos. Nós somos fadados ao erro, então nós não temos que nos preocupar em satisfazer os mandamentos de Deus. Nós temos que apenas acreditar nele. E isso basta. Se só acreditarmos nele, nós seremos salvos. Irmão, olha o que eles estavam fazendo. Eles estavam pegando a palavra de Deus e falando, meu querido, olha, se vocês crerem com a boca, fizerem confissão, vocês serão salvos. Olha, olhem para mim, serão salvos. Ou seja, basta olhar para Deus, basta acreditar nele, que você vai ser salvo. Não é preciso você entrar em normas, não é preciso você entrar em regras do Evangelho, em regras de Deus. Você apenas e tão somente acredita na existência dele e você vai ser salvo. Irmão, é o que eles pregavam. É por isso que quando você lê a carta de João, você percebe ele dizendo uma coisa. Ele fala assim, olha, primeira coisa, isso é uma heresia. Porque não foi isso que Cristo ensinou. Não foi isso que João Batista ensinou. Porque, irmão, antes de Jesus, o próprio João Batista já estava ensinando. Irmão, e é interessante que tem uma passagem clássica do profeta João Batista, que é quando ele chama as pessoas de raça de quê? De víboras, lembra? Raça de víboras. Porque a víbora, irmão, ela tem uma conotação de traíra, uma conotação de venenosa, uma conotação de algo terrível. E aí, irmão, João chama as pessoas de raça de víbora. E por quê? Porque João pregava o batismo. Só que ele pregava o batismo após o arrependimento. As pessoas que estavam indo lá, elas não se arrependiam dos seus pecados, não queriam uma mudança de vida, mas achavam que só o fato de se batizarem ia dar para elas o quê? O reino dos céus. Então, nós não queremos nada com Deus, não queremos obedecer, nem conhecer, nem obedecer a palavra, só queremos passar com a água do batismo para ser salvo. Aí João olhou para essas pessoas, irmãos, e como ele tinha o Espírito de Deus, ele conhecia a intenção das pessoas, que Deus revelava, é por isso que ele disse,
raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da condenação eterna? Ou seja, vocês sabem que tem uma condenação eterna, aí vocês vêm aqui achando que só a água do batismo vai salvar vocês. Eu estou pregando arrependimento. Para vocês chegarem aqui, primeiro vocês têm que o quê? Se arrependerem, quererem uma mudança de vida, mudar de atitude. Aí vocês podem passar pela água e se preparar para ser salvos. Estão entendendo isso aqui, irmão? Irmão, essa era a mensagem do Evangelho. A mensagem de João e a mensagem de Jesus. Arrependimento. Quando Jesus subiu aos céus e a igreja primitiva começa, você pode ver que em Atos capítulo 2, você pega a pregação de Pedro, ele diz, arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados, para que a promessa que diz respeito a vocês se cumpra. Então, primeiro, arrependimento. E arrependimento, irmão, nada mais é do que você reconhecer seus erros e decidir mudar. E decidir viver em novidade de vida, uma vida nova, com atitudes novas e assim por diante. Portanto, irmãos, o que João estava aqui nesses dias falando, alertando a igreja, alertando o povo, alertando os cristãos, tome cuidado, porque está cheio de gente pregando Cristo, mas é o Cristo que eles criaram. Estão usando o evangelho, mas é um evangelho que eles manipularam. E muitas pessoas, por não entenderem, não compreenderem e achar que porque está usando versículos bíblicos, então é de Deus, muitos estão caindo. Porque quando nós olhamos e para identificar os verdadeiros cristãos e a verdadeira igreja, a gente precisa analisar determinadas coisas, João está dizendo. E aí, irmão, João começa dizendo para nós o seguinte, olha o que eu vou falar aqui para vocês pelo Espírito Santo. Olha de novo para o versículo 3, só o versículo 3 agora, olha o que ele diz. E nisto, então ele está apontando para um fato, ele está apontando para algo, ele está dizendo, ó, nisto, é como se ele estivesse apontando. E nisto, sabemos que o conhecemos. Quando é que nós sabemos que o conhecemos? Se guardamos os seus mandamentos. Irmãos, primeira coisa. Para alguém dizer assim, ó, eu conheço a Deus e eu sirvo a Deus. A primeira coisa, irmãos, que João está dizendo aqui é que existe uma característica naqueles que verdadeiramente conhecem a Deus. Essas pessoas, irmãos, elas são marcadas pela característica de guardarem o quê? O mandamento do Senhor. Irmãos, e esse guardar, a gente sabe que guardar também é praticar, mas o guardar, ele dá uma ideia para nós de algo, o quê, irmãos? De algo íntimo. De algo dentro. Né? Ele dá essa impressão de algo indoor, né? Ou seja, né? Não é para fora, não é externo, é algo íntimo. Ou seja, quando nós falamos, irmão, de pessoas que verdadeiramente conhecem a Deus, nós estamos falando de pessoas que têm uma intimidade com Deus, uma intimidade com a palavra e conhece a palavra de Deus na essência. Não conhece a Deus de uma maneira religiosa, não conhece a Deus de uma ficção ou de uma fábula que alguém prega. Mas, irmãos, ele conhece verdadeiramente a palavra de quem? De Deus. Eu já falei aqui para vocês, irmãos, que quando eu cheguei no Evangelho, uma das coisas que eu agradeço a Deus é porque Deus me fez amar a palavra desde o começo. Buscar conhecer. Eu já falei para vocês, irmão, que quando eu fui para a igreja, eu estava na minha juventude. Irmão, e quando eu olhava a juventude da igreja, ainda naquela época já, e aqui, irmão, não é uma crítica, né, barata, não é isso não. Mas quando eu olhava para a geração, para aquela geração, a minha geração naqueles dias, muitos estavam preocupados com diversão, né, com isso, com aquilo outro, né, uns preocupados com namoro, inclusive, né, enterra a flor da idade, né, que diz o ditado, preocupado com namoro, com não sei o que, com relacionamento. Então, irmão, qual era a minha preocupação? Conhecer o Deus que acabara de me curar. Eu queria conhecer aquele Deus. E aí, irmão, sabe o que acontecia? Quando eu estava lá na igreja, lá, irmão, ajudando a limpar, fazendo aquelas coisas todas, que eu sempre fui assim, então ajudando a limpar a igreja, assim por diante, quando o pastor, irmão, entrava na igreja, eu olhava assim, ó, o pastor chegou, aí ele ia para o escritório, né, para ele meditar, para ele fazer as coisas certinho. Irmão, passava um tempo, terminava a minha tarefa, lá ia eu, ó, toque, toque, toque. Quem é? Pastor, sou eu, o Marcos. Aí ele,
Pode entrar. Eu entrava. Com licença, pastor, desculpa incomodar o senhor. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu estava lendo um texto bíblico e eu não compreendi. O que estava falando? Aí ele falava para mim, irmão, o pastor via que eu tinha sede de conhecer e aprender. E eu falava, qual o texto? Aí pegava o texto. Irmão, e ali ele começava a me ensinar. Falaram o que aquele texto é, o contexto. Eu tinha um pastor, irmão, esse pastor que eu tinha essa proximidade, ele tinha um conhecimento muito profundo da palavra de Deus também, e ele foi me ensinando. Estão compreendendo isso aqui? Irmão, em pouquíssimo tempo eu estava entendendo muitas coisas. Sabe o que aconteceu? Pensa que no meu tempo não tinha heresias? Tinha. Heresia é uma coisa que existe desde a época do quê, irmão? Sabe o que começou a acontecer? Quando eu ouvi uma heresia, eu logo o quê? Sabia. E por quê? Porque eu conhecia o texto o quê? Da Bíblia. Amém, meus amados? Aí, irmão, ninguém conseguia me enrolar. Ninguém conseguia me levar no papo. Porque eu conhecia. É por isso, irmãos, que ao longo da... E aí, irmão, por favor, olha, entenda. Eu não estou dizendo isso aqui para tocar trombeta, eu não estou dizendo que eu sou... Não, muito pelo contrário, tem gente com... Irmão, olha, tem teólogos aí, gente que dá baile. Amém, meu querido? Mas o que eu estou dizendo para você, irmão, é que tudo o que você precisa para conhecer e permanecer em Cristo é conhecer o quê, irmão? A palavra. Olha o que Jesus disse. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Olha o que Jesus está dizendo. Se aprofundem nisso aqui. Conheçam isso aqui, porque é isso aqui que fala ao meu respeito. Você quer me conhecer? Conheça o quê? A palavra. Mergulha nisso aqui. Ame essa palavra. E essa palavra vai me revelar a vocês. É o que Jesus está dizendo. E é interessante, irmão, que ele não diz apenas leia superficialmente, passe lá a vista por cima do texto, não. Ele fala o quê? O que ele usa? Qual a expressão que ele usa? Examinar. Irmão, já falei para você, o que é examinar? Você vai ao médico, irmão. Ai, doutor. Ah, é? O que você tem? Ah, toma isso aqui. Aí você vai, irmão. Você vai lá ou na própria medicação do hospital, do postinho, ou você vai na farmácia comprar o que ele mandou. Sim ou não? Irmão, ele fez um ótimo atendimento? Fez? E por que não? Ele examinou você? Ele foi lá, irmão, apertou, pôs a mão, ele pôs o estetoscópio, ouviu alguma coisa? Mandou fazer algum exame? Não. Ele não te examinou. Então ele não sabe o que está acontecendo com você. Ele não sabe qual é o problema que você está passando. Ele pode deduzir, eu acho que é. Irmão, toda pessoa que não vai ao profundo de algo, ela apenas pode achar. E achar, irmão, o problema do achar é que ela expressa dúvida. Achar não é certeza. É por isso, irmão, que eu vejo Deus tão maravilhoso, porque Deus nunca usa eu acho. Já viu isso? Hã? Olha, eu acho que eu vou tirar esse povo do Egito. É assim? Olha, eu acho que eu vou escolher Davi no lugar de Saul. É assim? Não, irmão. Deus só existe duas palavras para Deus. Sim e não. Eu acho em Deus não existe, irmão. Portanto, irmãos, quando nós não mergulhamos em Cristo e na palavra, nós não conhecemos. E a gente vive uma fé de achismo. Eu acho que se eu fizer isso, Deus vai se agradar. Eu acho que assim, desse jeito, está certo. Eu acho. Aí, irmão, nós não fazemos por certeza, por convicção, porque nós apenas achamos, imaginamos que seja daquele jeito. Irmão, a gente começa a viver mais ou menos como o Jó, sim ou não? Hã? Lembra do Jó? Irmão, e eu tenho liberdade para falar isso porque o próprio Jó disse. Não é um achismo. Ele chega no final daquela aprovação dele e fala assim, olha, até esses dias, eu servi a Deus segundo o que disseram e eu achava que era daquele jeito. Mas agora, os meus olhos estão vendo o Senhor. Eu estou conhecendo Ele. Agora eu o conheço. Agora eu estou tendo experiências com Ele. Amém, meus amados? Por isso, irmão, que eu sempre disse uma coisa aqui para vocês, quem é mais antigo aqui vai lembrar. Eu sempre disse para vocês, irmãos, que se você quer verdadeiramente ter uma vida com Deus e nunca se desviar, tenha experiências com a presença de Deus. Se você ficar, irmão, apenas e tão somente em blá, 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 em pregações, em não sei o quê, você vai cair no tempo da crise. Mas se você tiver experiência, você tiver experiências com Deus, na hora da crise você não cai, porque você conhece Deus no íntimo.
Porque você conhece Deus verdadeiramente. Amém, meus amados? Então, a experiência com Deus, irmãos, a realidade da presença de Deus é que vai fazer você um cristão verdadeiramente firmado em Deus em nome de Jesus. Porque você sabe que Ele existe, você sabe que Ele é real, porque Ele já se revelou a você, meu querido. Portanto, tenha intimidade com Deus, experiência com Deus. Irmão, nós estamos vivendo um tempo, vocês sabem disso, eu tenho dito para vocês, nós estamos aí, irmão, repleto de pessoas inundando as redes sociais, as mídias, falando de Cristo. Mas, irmão, de qual Cristo que eles estão falando? Ah, pastor, mas ele pega lá um versículo e fala, pois é, irmão, os hereges também. Eu já pego lá, obrigado, viu, irmão Antônio? Os hereges também. Então, irmãos, não é apenas e tão somente ouvir falar. Lembra que uma vez eu preguei para vocês aqui, eu expliquei sobre o boi? O boi é um animal o quê, irmãos? Ruminante. O que é um animal ruminante? Ele tem uma bolsa. Dentro dele ele tem uma bolsinha. Ele vai lá, irmão, sai comendo capim. Ele vai comendo. Irmão, aquilo não desce logo para o ventre dele, vai para a bolsa. Quando a bolsa está cheia, ele para. E ele começa o quê? Aí ele encontra alguma coisa, irmão. Pode ver, irmão. Se você pegar e ver, se você observar, tiver uma oportunidade uma vez de observar, uma fazenda, alguma coisa, você vai ver. Aí ele vai lá, irmão, achou uma pedra, ele cospe. Achou um galho que não é para ele comer, que pode rasgar ele por dentro, ele cospe. E ele guarda somente o que serve de alimento. Lembra o que Paulo ensinou? Examine todas as coisas. Só guarde aquilo que for bom. Amém, meus amados? Somente aquilo que for bom. E o que é bom? É aquilo que é justo, honesto, correto, é aquilo, meu querido, que é verdadeiro. Portanto, irmão, toma muito cuidado hoje. Porque hoje as pessoas, eu acho interessante, irmãos, às vezes a gente vê algumas coisas, ouve algumas coisas, e às vezes quem está lá ministrando, seja um pregador, seja um músico, está ministrando alguma coisa, sabe o que eu vejo? A pessoa fala qualquer coisa, irmão, e o povo diz, é quase no automático, amém, amém. Irmão, amém, você sabe o que significa o quê? Assim seja, né? Assim seja, e não sei o quê, glória a Deus, não sei o quê. Como se fosse, irmão, toma muito cuidado. Olha o que a Bíblia diz, a ninguém imponhais precipitadamente a sua mão, declarando é santo, pese os espíritos. Primeiro você saiba se aquilo verdadeiramente é de Deus, para depois você dizer o amém, para depois você concordar. O problema, irmão, é que nós enfrentamos hoje uma época de uma igreja que não conhece a Deus, de um povo que não quer conhecimento, sabe? E aí sabe o que acontece? Perece porque falta conhecimento. Aí alguém fala qualquer besteira, ele levanta a mão e amém. Uma vez, irmãos, eu estava numa vigília lá em São Paulo, o pastor marcou lá uma vigília, a igreja estava assim, irmão, lotada, aquela coisa, toda a igreja era grande naquele tempo, irmão, lotada a igreja. E aí, irmão, puseram lá, o pastor, ele tinha lá uns auxiliares, muito moleques, carnais, irmãos, olha, você ficava abismado de tanta carnalidade, mas eram auxiliares do pastor. O pastor tinha uns 7, 8 auxiliares. E esses dois específicos, irmão, eram terríveis. Aí o pastor colocou eles para abrir a vigília. Irmão, e eles gostavam de farra. E eles estão lá, aí naquele tempo, irmão, tinha uma música assim, fogo no altar, tem que ter fogo no altar. Irmão, e eles pulando lá na coisa lá, cantando. Irmão, as paredes da igreja até suando, tanto calor que estava aquele dia. Aí, irmão, chegou uma hora da mensagem, da ministração, que eles continuam tocando lá, fogo no altar, eles pararam. E agora, igreja? Cadê a igreja de Cristo? E o povo, e eu lá na porta, irmão, só ouvindo aquela bagunça. Não sei o que, eu falei, Jesus amado. Aí vem, irmão, tá lá, não sei o que, e eles falam, irmão, daqui a pouco eu vou assim, ó, quem nessa madrugada vai no inferno conosco? E a igreja fez o quê, irmão? Irmão, eu olhei pro Bandeira, que era é um amigo meu, que ele é pastor também, naquele tempo nós éramos obreiros, né? Eu olhei pro Bandeira assim, irmão, fiz assim, ó. Eu não vou. Aí o Bandeira, nem eu. E a igreja, amém. Vocês estão entendendo isso aqui, irmão? Jesus, o bonde do inferno já começou.
Irmão, gente sem o quê? Juízo, sem entendimento, sem compreensão. Primeiro, irmão, que ninguém pode ir do inferno, porque o inferno está o quê? Fechado. Começa por aí. E segunda coisa, irmão, se chamar o povo para ir no inferno. Irmão, por isso você tem que tomar cuidado. Tem muita música aí dizendo assim, vamos saquear o inferno. Já viu isso? Irmão, se você for saquear o inferno, você vai voltar vazio, porque não tem nada lá. É por isso, irmão, que toma cuidado com o que você ouve. Toma cuidado com o que você está dizendo amém. Toma cuidado com o que você está concordando. Você precisa conhecer a palavra para poder, irmão, analisar as coisas. Irmão, o sábio, ele medita naquilo que ele vai o quê? Respondendo. Então, antes de você falar, você tem que o quê? Opa, peraí, isso aí tem base bíblica? E outra coisa, está usando uma base bíblica, mas peraí, o entendimento correto é isso? Isso está no contexto? Foi isso que realmente Jesus disse? Foi isso que realmente os apóstolos disseram? Irmão, e você só pode fazer isso se você tiver o quê? Conhecimento. É aí, irmão, que vem a palavra de Deus, vai dizer para nós o seguinte, Isaías 5,13, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Os seus nobres perecem porque falta conhecimento. Vem Oséias, meu querido, e vai dizer para nós, o povo foi levado cativo porque faltou conhecimento. Porque, agora o detalhe, eu já preguei isso aqui. Porque rejeitaste o conhecimento, eu também vos rejeitarei. Irmão, não é que não tenha pastor hoje que esteja ensinando. Tem, são poucos, mas tem. Mas só que o povo quer, irmãos? O povo não quer. Sabe por quê? Porque, irmão, eles acham chato. Sabe isso que nós estamos fazendo aqui, meditando a palavra? Ai, o pastor Marcos quer 40 minutos, 50 minutos pregando. Quem aguenta? Pois é. É por isso, irmão, que essa gente não aguenta 1 minuto de luta. Não aguenta 1 minuto de batalha espiritual. Porque não conhece a quem? A Deus não conhece a palavra. Amém, meus amados? Porque falta conhecimento. É povo de modinha. Você já viu, irmão? Eu estava vendo uma matéria ontem. O pessoal estava dizendo que as academias, agora nessa reta, esses últimos 3 meses, o que aconteceu? Bombou. E por que bombou as academias, irmãos? Porque chegou o quê? O verão. E o que as pessoas querem no verão? Um corpo maravilhoso. Porque querem no clube, na piscina, na prainha, As pessoas querem colocar biquininho, os caras querem colocar sunguinha, não sei o quê, mamãe de seu fortinho. Aí foram para academia, irmão. Passaram o ano inteiro, irmão? Na ociosidade, no raio da preguiça que o parta. Irmão, se alimentando de maneira irregular, aí chega o final do ano. Irmão, passou o verão? De novo, sim ou não? Irmão, por que eu estou usando esse exemplo para você? Porque hoje tem muita gente fazendo a mesma coisa, só que com o quê? Gente que não quer permanecer. São, irmão, cristãos de temporada. Crentes de ondas e de modinhas. Sabe? De tempos em tempos. São esses crentes. Irmão, Deus está procurando um povo que ame a palavra, um povo que queira ser igreja, um povo que queira ser representante dele aqui na terra. Deus está procurando representantes. Porque, irmão, o que tem aí fora está uma vergonha. Está uma vergonha. Então Deus está procurando quem queira. Irmão, e eu espero de todo o meu coração que vocês aqui continuem querendo a palavra de Deus. Eu já contei para vocês, irmão, com uma pessoa uma vez me disse assim, pastor, se o senhor colocar essas pregações na internet, vai bombar, pastor. Vai arrastar multidões. Eu falei, não vai. Ela falou, vai, pastor. Eu falei, não vai. Pastor, mas que pensamento, o senhor mesmo já está profetizando contra. Não. É porque eu sei. É porque eu conheço. Não é de hoje que as pessoas rejeitam a palavra de quem? De Deus. Que as pessoas não querem o conhecimento da palavra. Não é de hoje. Então, irmão, eu não me iludo. Uma vez um rapaz, irmãos, aqui, ó, nessa cadeira aqui, ó, ele sentou aqui, ó. Ele era de uma outra igreja. Aí ele veio aqui fazer uma visita, ele sentou aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Essa quarta cadeira ali, ó, ele sentou ali. Irmão, e a pregação veio, eu pregando aquela cor toda, e eu percebi que ele estava ali vibrando com a palavra. No final do culto ele fala assim, pastor, o senhor não pode ficar apenas aqui. Essa mensagem, pastor, tem que ser espalhada pelo mundo. Eu falei, eu também creio.
E que bom que você tem percebido a palavra. Mas deixa eu falar uma coisa para você. São poucos os que querem. Porque eu falei para ele, nem mesmo aqui no nosso meio, se você achar as pessoas que verdadeiramente querem, são poucas. Estou entendendo isso aqui, irmão? Irmão, e aí? Ele me falou aquilo, eu me alegrei por um lado, porque eu falei assim, olha, a Bíblia Sagrada diz que o povo sofre porque falta conhecimento, sim ou não? E pelo que ele falou, então é sinal de que aqui não está o quê? Faltando conhecimento. Que o que Deus tem me dado aqui, irmãos, é o alimento da palavra para te dar. Então não tem faltado. O problema, irmão, é que nem todo mundo o quê? Quer. Lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear. E enquanto semeava, a semente foi caindo, hein? Foi caindo no solo. Mas, irmão, todo o solo era igual? Tinha um solo de um jeito, outro de outro e outro de outro. E agora o detalhe, irmãos. A semente, ela produziu ou não produziu? Dependendo do quê? Do solo, lembra? Qual foi a terra que produziu? A terra fértil. Aquela que recebeu. Aquela que agarrou a semente e trouxe para o seu interior. E deixou a semente criar o quê? Raízes. Aquele ali, Jesus disse, produziu frutos. 100 por 1. Amém, meus queridos? E as outras terras, irmão? A terra seca. E a terra com pedra? E a terra com espinhos? Irmão, não durou nada. Estão compreendendo isso aqui? Irmão, queira a palavra de Deus. Para você não perecer na fé. Para você não perecer no dia da volta do Senhor. Porque, irmão, eu espero que assim como eu estou crendo, você também creia que Jesus Cristo vai voltar, meu querido. Porque, irmão, a coisa está tão desesperadora que tem gente na igreja nem acreditando mais que Jesus vai voltar. E por isso se entregaram à vaidade. Se entregaram ao mundo de vez, porque já não acreditam mais que Cristo vai voltar. Irmão, não deixe isso acontecer com você. Não deixe o seu coração se esfriar. Não deixe o seu coração se desviar do Senhor. Mantenha essa fé que você recebeu, mantenha ela até o fim. Jesus disse, meu querido, guarda a tua coroa para que ninguém roube da tua cabeça. Porque aquele que perseverar até o fim, é este que vai ser salvo. Então, irmão, salvo não vai ser aquele que andou metade do caminho. Salvo não vai ser aquele que entrou e fez firula e caiu fora. Não. Salvo é aquele que começou e foi até o quê? O fim. Esse será salvo. É por isso que Paulo diz para Timóteo, dando exemplo para ele: Timóteo, eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira e guardei o quê? Eu não deixei minha fé esmurecer ao longo do caminho. Irmão, e se a gente olhar o que Paulo passou, sim ou não? Hã? Quantos da nossa geração teria suportado aquilo, irmão? Quantos? Suportaram o que Paulo suportou. Mas ele guardou o que, irmãos? A fé. E agora Deus está avisando para ele, por isso que ele está dizendo para Timóteo: Paulo, está chegando sua hora. E Paulo sabia o que aguardava por ele, viu, irmão? Uma morte dolorosa. Você sabe que Paulo, irmão, foi esquartejado, vocês sabem disso, né? E os pedaços do corpo dele espalhados em Roma, para servir de exemplo, para se alguém atrevesse a seguir e pregar o que ele pregava, ia morrer do mesmo? Estou entendendo isso aqui, irmão? Por isso que ele fala para Timóteo: Timóteo, eu já estou sendo oferecido como oferta de libação. Assim como o novilho lá que é despedaçado, eu já estou vendo que eu vou ser despedaçado. Ei, irmão, que coisa, hein? E não há revolta, não há indignação, apenas fidelidade a quem? Ô, irmão, tem gente que hoje basta perder o emprego, tchau, fidelidade a Deus. Basta se levantar uma enfermidade, tchau, fidelidade a Deus. Basta um relacionamento se romper, tchau, fidelidade a Deus. Irmão, são pessoas que não conhecem quem? Nunca conheceram. São como a erva. Nasce de manhã, murcha daqui a pouco e seca e se vai. Mas a Bíblia diz, irmão, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para
sempre. Irmão, Deus quer que você permaneça para sempre. E só existe algo que pode te fazer permanecer, que é a rocha eterna. Jesus, palavra de Deus. Por isso que João está dizendo aqui, ó, que os que conhecem a Deus, eles têm uma característica, o quê? Eles guardam a palavra. O que é guardar a palavra? Faça chuva, faça sol, guerra ou paz, pastos verdejantes ou deserto, nada altera a fidelidade dessas pessoas a Deus. Elas são fiéis em todo tempo, em todo lugar. Elas não abrem mão, elas não se envergonham do Evangelho, elas não se envergonham de Cristo, elas mantêm a palavra, elas pregam o Evangelho de Cristo. Ou seja, não há nada que faça essas pessoas arredar o pé da palavra. Perseguição, espada, morte, é o que Paulo falou. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Ele fala, peste, espada, perseguição, demônios, anjos, o que vai, alturas, poderes, profundidades. Ele fala, nada pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Irmão, nada pode nos separar. Quando nós conhecemos a Deus pela palavra, conhecemos verdadeiramente pela palavra, pelo relacionamento, pela intimidade, pela experiência com Ele, irmão, nada nos separa do amor de Deus. Jesus não é amor de verão. Jesus, irmãos, como Isaías declarou, Deus é o vosso marido. Nós temos que nos casar com Deus. Amém, meus amados? E segundo a tradição, o casamento é até? É interessante, irmão, que no casamento dos homens a morte separa, sim ou não? E no casamento com Deus? Você vê que é interessante? A morte nos aproxima ainda? No casamento dos homens, a morte separa. No casamento com Deus, a morte junta. Ainda mais. Estão compreendendo isso, irmãos? Irmão, então, primeira coisa que João está dizendo aqui é que os que conhecem a Deus, eles têm uma característica. Haja o que houver, eles permanecem na palavra. Eles não saem da palavra, eles não se arredam da palavra. Irmão, você conhece a Deus? Pastor, eu conheço, então não arreda da palavra. Haja o que houver. Não saia da palavra de Deus. Fique no que Deus te ensinou. Aí ele diz mais aqui, ó. Vamos ler o 3 para a gente entrar no 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Olha só agora. Aquele que diz, o quê? Eu o conheço. E não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso. E nele não está o quê? Irmão, olha que coisa. E aí, fulano, tudo bem? Ah, paz do Senhor, eu conheci Jesus. Conheci, mas conheci. Irmão, daqui a pouco, meu querido, beleza. Mas no dia a dia, não tem nada a ver com Cristo. Amém, meus queridos? Amaldiçoou o guarda que aplicou a multa. Esse maldito do inferno que agora vem me multar aqui. Eu estou falando de coisa assim boba, irmão, pra você entender, sabe? Porque, irmão, é nas mínimas coisas. Amém, meu querido? Maltrata os animais. Maltrata os da família. Ah, pastor, mas mereceu. Pois é, irmão. Deixa eu te perguntar, você já imaginou se Deus te tratar como você merece? Hã? Já imaginou? Por que você quer tratar o outro que você acha que ele merece aquilo? E o que você merece? Estão entendendo isso aqui, irmão? Meus amados, se você diz que conhece a Deus, mas você não pratica o que Deus ensinou, você não passa de um mentiroso. Você é mentiroso, você é uma falsidade. Não vale um conto de réis, que nem o pessoal antigo diz, né? Não vale um conto de réis. No mundo espiritual, tá? Estou falando. Então, irmãos, o que João está dizendo para nós é o seguinte, olha, essas pessoas aqui, esses líderes, os antinionianos, eles falam que conhecem a Deus, eles estão pregando sobre Deus, mas não praticam a palavra de Deus, porque eles dizem que não precisa praticar a palavra, apenas conhecer. Apenas abraçar uma religião é o suficiente. Irmãos, é como a gente pega hoje nos nossos dias.
Tá aí um monte de gente aí, irmão, que vai para seus referidos encontros religiosos, mas, irmão, no dia a dia, vive como qualquer pessoa que não conhece a quem? A Deus. Mente porque acha que é necessário de vez em quando a mentira. Sabe, se tem oportunidade de ganhar um dinheiro fazendo alguém de trouxa, ele ganha. É uma vida comum. A única diferença é que lá no dia marcado ele vai a um templo, a um lugar, qualquer coisa, né? Que chamam de templo, de igreja, seja do que for, e ele vai lá fazer lá um ritualzinho. É a única diferença, mas do resto é a mesma coisa. Irmão, não passa de um mentiroso. Pastor, como é então que eu demonstro que eu conheço a Deus? Irmão, esse próprio João aqui, eu não vou pegar aqui o texto para você, mas se você ler as cartas dele, você vai ver. Ele fala assim, ó, filhinhos, amemos, não de palavras, mas em obras e em verdade. Irmão, são duas coisas. Amar de palavras é fácil, sim ou não? Às vezes o marido da esposa levanta de manhã, oi, benzinho, bom dia, eu te amo. Antes de terminar o café da manhã, já se xingaram umas 200 vezes. Amém? Na hora de tomar o café, que café é esse que você fez? Ele dizer o quê? Tá louco. Oh, por que você não levantou e fez? Aí, ou seja, ó, bom dia, te amo. Na hora do café, o bicho está pegando. Amém? Pastor, mas então a gente não pode falar, pastor, de uma coisa que a gente não gosta? Irmão, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você? Não é o dizer, é como você diz as coisas. Irmão, Jesus era severo às vezes? Sim ou não? Tinha que pegar pesado, irmão. Mas ele não falava gritando, brigando. Com exceção do dia que ele deu um pau no pessoal no templo. Amém, meu querido? Mas, irmãos, olha como Jesus era. Os judeus estão lá. Tinham xingado ele tudo que é nome. Falso profeta, não sei o que, um monte de coisa. E ele falou assim, ó, olha como Jesus. Vós tendes por pai ao diabo. E querer satisfazer a vontade de vosso pai, porque ele foi homicida desde o começo. Nele não está a verdade, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Irmão, Jesus dialogando. Jesus está o quê? Dialogando. Falando coisas duras, mas dialogando. Amém, meus amados? Ele não está partindo para briga, não está dando soco em ninguém naquele momento. Mas, irmãos, nós, muitas vezes deixamos o bichinho homem falar o quê? Mais alto. E a gente começa na força da carne, no ímpeto dos nossos sentimentos, da nossa raiva, da nossa ira, da nossa indignação, a gente começa a ofender uns aos outros. Isso não convém, irmão, para quem tem o Espírito de quem? De Deus. Porque o Espírito de Deus é amor, é mansidão, é domínio próprio. Não é ser besta. Amém, meus amados? Que é outra coisa. Pastor, então a gente tem que ser besta. Irmão, onde está dizendo isso na Bíblia, que você tem que ser besta? Que você tem que ser trouxa? Em nenhum momento uma Bíblia está dizendo para você não ser firme quando precisa ser firme. O que a Bíblia Sagrada está dizendo? Irmão, não deis lugar ao diabo na vossa carne. Sabe? Não deixa ele dominar a sua natureza. Porque se ele dominar a sua natureza, se você permitir que ele domine a sua natureza e você extravase os sentimentos ruins para fora, você vai fazer o que não deve, falar o que não deve, você vai promover muita destruição. Às vezes, meu querido, aquilo que você está fazendo parece não ser problema nenhum nesse mundo físico, mas você não pode esquecer que nós temos também um mundo o quê? Espiritual. Que o inimigo está pegando tudo que você faz, tudo que você fala, pretendendo usar contra quem? Contra você mesmo. Amém? Irmão, você está vendo o que está acontecendo na política? O pessoal está querendo regular a internet, vocês estão vendo? E sabe por quê, irmão? Porque ao longo desses últimos anos foi produzido muita besteira. Tem político aí que falou muita besteira. Cometeu racismo, irmão, um monte de coisa. Aí o que eles estão querendo fazer? Controlar para proibir que essas imagens sejam veiculadas e usadas na época das eleições. Estão compreendendo isso aqui?
Por que não pensou quando? Antes de falar besteira. Agora quer proibir os outros de dizer o que foi dito, de reclamar do que foi dito. Amém? Irmão, com a gente não pode ser assim. É por isso que o sábio, ele medita naquilo que ele vai o quê? Falar, irmão, guarde os mandamentos de Deus. Sabe? Irmão, sempre tenha com você aquela pergunta, o que Jesus faria nessa situação? Será que ele olharia, né, se fosse ele aqui na minha situação, será que ele olharia e xingaria? Será que ele partiria para ver de fato? Será que ele espancaria, meteria uma bolacha no filho? Está entendendo isso aqui, irmão? Ô, irmão, eu sei que nos dias de hoje, isso aqui que eu estou falando para vocês parece bobeira. As pessoas não dão crédito, mas, irmão, se nós vivemos Cristo, nós temos que pensar como Ele o quê? Pensar. Agir como Ele? Agir. E a gente tem que tomar cuidado, irmão. Então ele está dizendo aqui, olha, se nós dizemos que conhecemos a Deus e não praticamos a palavra, nós não passamos de mentirosos. Irmão, não deixe que a sua religião seja uma mentira. Não deixe que a sua fé seja uma mentira. Torne ela verdade. De que maneira? Praticando aquilo que você diz acreditar. Por isso que João está dizendo, não ame de palavras, ame de obras, só que detalhe, em verdade. Porque, irmão, tem gente que até as obras delas são mentira. Estão compreendendo isso aqui? Eu e a Dani, meu querido, a gente conheceu uma turma que eles tinham muitas obras, irmãos. Mas só que o viver deles era um viver carnal. Eles não ligam para falar palavrão, para um monte de coisa lá e para determinadas outras coisas que eu não vou falar aqui no nosso meio. Eles não se importam, não. Eles se gabam do que eles fazem. Olha o que nós fazemos. A gente faz isso, a gente faz aquilo outro. Irmão, mas o procedimento deles, eles não se importavam. E a gente viu cada coisa terrível. Por isso que João fala, irmãos, é importante ter obras? É. Mas as obras têm que ser tem que ter verdade. Tem que ter vida cristã. Tem que ter uma motivação cristã. Aquilo que você faz, irmão, tem que ter uma motivação cristã. Mas fulano, por que você continua, né, tratando bem quem está te tratando mal? O que me faz ter essa atitude, essa obra boa para com essa pessoa, é porque o que motiva não é o que eu sinto, é o que Cristo me ensina. É porque eu me coloco no lugar de Cristo e permito que Cristo, através dos meus olhos, enxergue essa situação, para que eu então possa enxergar como Cristo enxerga. Estão entendendo isso aqui, irmão? Irmão, presta atenção nisso. Isso é uma outra pregação, mas eu vou dar só um ponto aqui para você. Quando você pega a mulher apanhada em adultério, você tem dois tipos de visão ali, divisões. Ou dois tipos de visão. Uma de pessoas que só sabiam condenar e responder segundo o que elas sentem. E você tem uma outra pessoa, que é Jesus Cristo, que ele, meu querido, olha aquela situação através do olhar de quem? De quem? De Deus. Irmão, os que olhavam apenas e tão somente com o olhar humano, o que eles queriam fazer com a mulher? Apedrejar. E por que eles queriam apedrejar? Porque não conheciam quem? O Pai. Pastor, mas eram judeus, são descendência de Abraão. Pois é, religião. Religião não muda ninguém, irmão. Não transforma o caráter de ninguém. E aí, os religiosos queriam apedrejar os que não conhecem a Deus no íntimo. Ah, irmão, Jesus. Olha Jesus. Eu e o Pai somos? Jesus conhecia o Pai? Como ele olha para aquela mulher? Como alguém que precisava de uma nova oportunidade, de perdão, de misericórdia. E como Jesus tratou a mulher, irmão? Apedrejou? Não. Deu a ela a oportunidade que ela precisava. Estão compreendendo? Irmão, isso é a gente conhecer e é a gente viver e andar no mandamento de Deus. Aí nós somos verdadeiros. Irmão, se nós não formos capazes de viver assim, nós seremos sempre pessoas mentirosamente religiosas.
a religião nossa é uma farsa, é uma capa, porque a essência é completamente corrompida. Irmão, Deus não mandou você colocar uma capa, Deus mandou você ter o seu coração, a sua mente transformada. Capa, a religião está colocando aí fora. As heresias estão colocando. Os movimentos religiosos, as modinhas estão colocando. Mas, irmãos, novo coração, novo espírito, nova mentalidade, somente Deus pode colocar em você. Estou compreendendo isso aqui? E para a gente encerrar isso aqui, irmãos, olha ainda no texto. Versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está onde? Nele. De que maneira? Verdadeiramente, não mentirosamente, fraudulosamente. Está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Olha o verso 6 agora, irmão, para a gente fechar. Aquele que diz que está nele, que é crente, que é cristão, também deve o quê, irmãos? Andar como ele? Irmão, aqui eu encerro a palavra com vocês dizendo o seguinte. Pastor, como é que eu sei que eu conheço a Deus verdadeiramente? E como é, pastor, que eu posso ser de Deus verdadeiramente? Irmãos, aquele que está em Deus deve andar como ele andou. Pastor, como que Jesus Cristo andou? Em toda verdade, justiça, santidade. Amém, meus queridos? Foi nisso que ele andou. Em Jesus, irmãos, a Bíblia diz que não se achou engano. Irmão, Jesus foi julgado pelo próprio Pilatos. O Pilatos fez um monte de perguntas. Jesus, as pessoas que te trouxeram aqui falaram isso. Tu o que me dizes? Onde tu estavas tal hora? O que fazias? O que não sei o quê? E Jesus, meu filho, ali na dele. Irmão, é maravilhoso o texto, porque chegou uma hora que o Pôncio Pilatos diz o quê? Para os judeus. Eu não acho nada de errado nesse homem. Estou aqui horas interrogando ele. Estou aqui horas ouvindo. Tudo que eu vejo. Irmão, olha o Pilatos. Tudo que eu estou percebendo aqui é inveja, maldade, ciúmes. Mas mal mesmo. Libertou pessoas sofrendo. Curou pessoas. Está falando de amor, de bondade. Que mal que tem nesse homem? Irmão, Pilatos, irmão, e ó, estão falando de um homem sanguinário, sim ou não? Você sabe, irmão, que o Império Romano era impiedoso. Estamos falando de um homem sanguinário. Que para matar, o irmão, mandar matar era um piscar de olhos. Ele olha para Jesus e não vê um crime. Nada. Ele incitou a gente contra César. Mentira. Quando vocês foram lá com a moedinha lá perguntar se era lícito dar, né? Vocês foram perguntar se era lícito dar imposto para César, querendo que ele criasse uma revolta, para ele ser pego pelos outros. O que Jesus falou? Dá-me aqui uma moeda. De que esse rosto que está aqui é de César? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de? Irmão, ou seja, olha a sabedoria de Jesus. Irmão, não foi achado nele culpa alguma. Foi assim que ele andou. Irmão, sabe o que a Bíblia diz? Que nós temos que andar de um jeito que os nossos acusadores, eles fiquem envergonhados no final, porque tudo que eles podem falar de nós é invenção, porque tudo que eles podem falar de nós é mentira. Que aquilo que eles estão falando não se pode nunca se sustentar, porque a mentira nunca se sustenta para sempre. Estão compreendendo isso? Os apóstolos falaram para que aquilo que falam mal de vocês, eles mesmos fiquem envergonhados. Irmão, Jesus foi condenado inocentemente. Irmão, seja sempre inocente em nome de Jesus. Seja sempre puro nas suas obras, nas suas atitudes. Seja sempre benigno naquilo que você faz. Nunca com segundas intenções. Vou ajudar essa pessoa aqui, porque essa pessoa lá na frente vai o quê? Vai me ajudar. Não é? Porque, irmão,
Jesus, ele condenou a gente fazer isso aqui, ó. Dá, já com a outra mão o quê? Ó, e a outra já está aqui, ó. Não, é assim, irmão, ó. Amém, meu querido? Foi assim que Jesus andou e viveu. Simplesmente. Meus amados, é hora da gente andar com Deus verdadeiramente. É hora da gente ser verdadeiro diante do Senhor. Irmão, não tem como você ser de Cristo sem guardar a palavra. Não há como você ser servo de Deus sem guardar a palavra. Não há como você ter relacionamento com Deus sem a palavra de Deus, sem obedecer a palavra de Deus. Portanto, irmão, não ligue para o que o mundo está dizendo. Não ligue para o que o mundo está impondo como norma, como regra. Irmão, lembre-se que você tem a palavra de Deus como seu balizador. E faça porque a palavra está dizendo, porque Cristo faria daquela maneira. Irmão, esquece esse mundo, porque o mundo passa, as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é hora da gente permanecer para sempre. Aquele que diz estar em Cristo tem que andar como ele andou. Irmão, faça o bem, estenda a mão para o seu próximo, ore pelos enfermos, liberte os cativos em nome de Jesus, fale do amor de Deus, fale do reino de Deus. Irmão, seja bênção, nunca maldição para os outros. Sabe? Seja sempre, meu querido, aquele que vai aliviar a carga e nunca aquele que vai colocar mais carga em nome do Senhor Jesus. Sabe, irmão, se você fizer isso, você vai ser verdadeiramente de Cristo. E os céus estarão abertos te esperando naquele dia em nome de Jesus. Digo assim seja. Compreenderam isso? Amém. Pai querido, Pai celestial, eu quero te agradecer por essa palavra. Quero te agradecer, meu Pai, por esse ano de 2025. Eu vou me despedir agora do pessoal que nos acompanha pela internet, mas antes, Pai, quero orar. Senhor, talvez essa pessoa teve um ano muito difícil. Talvez, Pai, aquilo que alguns dizem é um ano para se esquecer. Tamanha foi a dor e o sofrimento que esse ano, meu Pai, que durante esse ano essa pessoa enfrentou. Mas, meu Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa, ela seja alcançada pela sua graça e misericórdia, que ela seja alcançada pelo seu poder, e que aonde, Pai, ela está vulnerável, enfraquecida, que o Senhor, meu Deus, fortaleça, que o Senhor a estruture, para que ela se prepare para aquilo que o Senhor está colocando diante dela, Pai. Pois está se encerrando mais um ano, mais um ciclo, mas um novo ciclo está para começar, meu Pai. Que essa pessoa não, meu Pai, esteja desmotivada, que ela não se renda, que ela não se entregue diante das dificuldades, mas que ela lute, que ela persevere, que ela seja forte, Pai. Porque, Senhor, se ela perseverar, ela terá vitória em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ajude essa pessoa que nos ouve agora. Ajude, meu Pai, a família dela em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, cura os enfermos, liberta os cativos. Senhor, faz a sua grande obra na vida dessa pessoa, para que ela saiba que o Senhor continua sendo Deus, que a sua palavra continua sendo verdadeira e que geração vai, geração vem, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, Pai. Meu Deus, eu abençoo essas vidas, eu abençoo essas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pessoal de casa, que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? No nome do Senhor Jesus Cristo. Perseverem em buscar ao Senhor, em conhecer a Deus, porque somente isso é que vai nos levar à salvação, tá bom? Conhecer a Deus verdadeiramente, tá bom? Religião não muda ninguém, não transforma ninguém. Mas se você permitir, a palavra de Deus, ela muda você por dentro e isso se reflete no exterior, em nome de Jesus. Forte abraço, Deus abençoe vocês.